tudo certo? Vamos vê-lo aqui. Olá, tudo bem? Gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Sérgio Adriano H. Sou um artista visual, pesquisador e sou um homem que pensa através da arte. Sou um joinvilense, nasci em Joinville, tenho 46 anos. Moro em Joinville e São Paulo, nesses dois lugares. Fiz artes visuais aqui em Joinville, fiz mestrado em São Paulo, mas uma das coisas mais importantes que eu fiz, eu estudei na Casa da Cultura. Em 2001, foi meu primeiro lugar de estudar artes. E uma das coisas mais importantes que eu tenho para contar, e por que essa exposição eu quis começar aqui em Joinville, que se chama Ser Negro, tem curadoria da Juliana Crispi. E uma das coisas que eu acho que me marcou na Casa da Cultura, além de ter umas ótimos professores me incentivarem à arte, é que um dos meus colegas falou para mim que homens da minha cor não faziam sucesso em artes. Sim, homens da minha cor não faziam sucesso em artes. Esse ano, o ano passado, eu completei 20 anos de artes. Essa exposição, eu ganhei o meu 19º prêmio em artes. Eu ganhei o Elizabeth Anderle, de Estímulo à Cultura, o edital, que é a minha 5ª vitória no Elizabeth Anderle. Eu ganhei 5 vezes, é o edital mais importante do estado. E eu estou contando isso não para me fazer para vocês, mas para contar para as outras pessoas, e principalmente essa pessoa que falou para mim isso, que sim, homens da minha cor fazem sucesso em artes. Homem da minha cor pode fazer arte e pensar a arte. Parei de ser um homem que respondia perguntas só, e comecei um homem a ser formulador de perguntas. E uma das perguntas que mais me incomodava era por que eu não era feliz? Por que eu não chegava na felicidade? Por que às vezes a gente não chega na felicidade? Porque a gente vive a história dos outros, não é a nossa história. Então essa exposição é uma retomada de ser negro. Ser negro, como no dicionário da língua portuguesa, que em 2022 ainda é pavoroso, nefasto, sombrio. Ser negro para Sérgio Adriano H é ser brilhante, luz, ser um homem de arte, ser um homem abençoado. Isso é ser negro. Então eu resolvi que eu ia fazer uma nova escrita para ser negro. E aí eu resolvi pegar o dicionário e escrever 5 novas definições para negros. Parar com a história que foi contada para a gente, que a gente foi descoberto em 1500. Não, a gente não foi descoberto em 1500. Veio um povo colonizador e veio aqui e disse que a gente precisava ser civilizados. Civilizar esse povo que estava aqui. Não. A gente não. Não é isso, a história não é essa. A história é contada pelos vitoriosos, homens brancos vitoriosos. Não, nós vamos contar a nossa história. A gente vai escolher os nossos caminhos. A gente vai ser o jeito, a determinação e guiar as nossas vidas. Então, eu fui na Praia do Marco, que é essa foto aqui. O Brasil foi descoberto em 1500. 1501, Portugal veio para cá e colocou o primeiro marco, que é em São Miguel do Gostoso. Então eu fui na Praia do Marco e fui lá, levei o livro de história para contar uma outra história. Para contar que esse povo que veio para cá, que civilizado, vinha, matava, violentava mulheres em nome da religião e em nome da civilidade. E isso não é contado para nós em história. Então, veio para cá muito mais que isso. Olhem para essa obra. É de um livro, Guia dos Bens Tombados do Brasil, mas essa obra se chama Guia dos Bens Tomados do Brasil, porque o Brasil foi tomado das nossas coisas, todas as nossas riquezas, muito mais que isso, foi saqueada a nossa cultura, e essa é a questão. Nós dizemos que a gente foi colonizado, e nós gostamos dessa expressão, continuamos colonizados em 2022, porque a gente se olha para a Europa, querendo ser eles, a gente não constrói a nossa cultura, a gente não constrói quem somos, e a gente precisa se olhar e construir uma cultura verdadeiramente. E por isso que estar ali, descolonizar.
e é uma vassoura com uma lança. A gente precisa ver o Brasil de um outro olhar. Mais que isso, depois você olha essa obra aqui, o que está escrito: liberte eu. Mas se você olhar de novo, sair do ver para olhar e do escutar para ouvir, você vai descobrir que está: liberte o seu eu. Libertar de todas as amarras que colocam em você, todas as coisas, as opressões. Vou contar uma história para vocês sobre verdade apresentada. Verdade apresentada, sua mãe falava para você: não deixe chinelo virado, senão o barco vai virar, a mãe vai morrer, né? Alguém já ouviu essa historinha? Vocês são novos, acho que não. Alguém já ouviu essa história? Então, quando a sua mãe falava esse negócio para você, esse ditado popular, era só para deixar o chinelo organizado. Depois você vai crescendo e descobre que realmente era para organizar o chinelo, ok? Isso é uma verdade apresentada. Vamos para uma outra verdade apresentada que eu adoro. No século XV, para uma mulher ser bonita, ela tinha que ser o quê? Quem sabe? Gordinha. No século XV, para uma mulher ser bonita, ela tinha que ser gordinha. Vamos pegar essa mulher do século XV e colocar para o nosso século agora, ok? Dias atuais. O que vai acontecer com ela? Como? Preconceito. Vocês estão entendendo que é uma verdade apresentada? É algo apresentado pela sociedade. Então, para ser bonita hoje, o que tem que ser? Magra. E aí você vai para os padrões sociais. E essa é uma verdade apresentada. E por que a gente não chega na felicidade? Refém de algo que não é de você. A todo momento você está olhando para o espelho, querendo ser uma outra pessoa, com regras do outro. E por isso que a gente precisa descolonizar. E por isso que a gente precisa ser nós mesmos. E por isso que a gente precisa parar de responder perguntas e ser formulador das nossas perguntas. E essa é a questão. Juliana, por favor. Juliana Crispi é curadora. Bem, meu nome é Juliana Crispi. Eu sou professora, curadora, arte educadora. Alguém sabe o que é um curador? Tem ideia do que seja? Curador, que ajuda, na verdade, sem um artista a gente não é nada, né? A pensar um pouco o que vai ser essa exposição, quais obras estarão nessa exposição. E é importante dizer que Ser Negro, a exposição do Sérgio, ela propõe uma exposição que aqui em Joinville ela está dessa maneira. Quando ela for para Chapecó, ela vai se apresentar de outra maneira. É uma exposição movente. Ela sempre trará outras obras, outros diálogos que partem dessa questão que é tão cara ao Sérgio. E aí eu me coloco enquanto uma mulher, né, com pele clara. Não temos curadores negros em Santa Catarina, é super importante dizer isso. Cadê, além do Sérgio, os artistas negros em Joinville? Onde estão? Vocês conhecem mais algum nome? Né? Então qual é o nosso papel enquanto pessoas brancas de pele clara? Será que a gente precisa se calar? Ou a gente precisa fortalecer esses elementos, trazer a questão da negritude, da mulher, de todo um público que às vezes não é visualizado. A história invisibilizou várias pessoas que foram protagonistas na nossa história, né? Então eu, enquanto uma mulher com pele clara, estou aqui para dizer que não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Precisa o quê? Ler autores negros, ver uma exposição de um artista negro como é o Sérgio, super importante no cenário nacional, que traz aqui nessa exposição exatamente a possibilidade de a gente olhar, como ele disse e como está no texto, para a história brasileira com um outro olhar. Uma história com muita violência, onde houve um processo de violência contra as mulheres, estupros, violência contra as pessoas negras, os indígenas, né? O Brasil foi descoberto, não morava ninguém aqui antes? Não havia ninguém aqui habitando esse espaço? Que terra é essa que foi tomada? Como ela foi tomada? Foi diálogo?
Foi algo pacífico ou foi a base da violência? Né? Então essas questões hoje em dia a gente tem que pensar. Não tem mais como não pensar. Né? Então a ideia de trazer essa exposição, começando nessa palavra dúbia entre o colonizado e o descolonizado, é exatamente isso, que a gente possa chegar ali e que a gente possa sair daqui com alguma reflexão, com algum pensamento para mudar um pouco a nossa história, juntos, né? Não só o Sérgio, mas o Sérgio aqui como essa figura que nos provoca e que coletivamente a gente possa mudar, né? Numa cidade como Joinville, que às vezes a gente inviabiliza não ver pessoas que são tão importantes para a história dessa cidade. Né? Não sei se vocês viram, eu até queria trazer isso. Essa semana, por exemplo, Dia Internacional da Mulher, saiu uma revista falando a importância, a força da mulher negra em Joinville, com uma capa de pessoas brancas, com mulheres brancas. A gente precisa parar para pensar nessas questões, a gente precisa interrogar essas questões e dar voz, e dar nome, dar cara. Não podemos mais aceitar isso. Né? Olha só, a gente está em 2022. Somos um país recente, porém, vivemos contemporaneamente junto com tantas outras civilizações que trabalham isso. No mundo inteiro, não somos os únicos. E precisamos sim dialogar. Então essa exposição é sobre isso. É sobre essas questões, é sobre esses olhares de que a gente precisa perceber e lutar por tantas camadas da nossa história. Para a gente ir além do que apenas interrogar, ver, fotografar a exposição. Fazer isso como um movimento diário no nosso dia a dia. Em 2019, teve o estouro da barragem. Dias depois, eu fui lá para ser voluntário, para ajudar as pessoas. E nesse contexto, para ser voluntário, eu comecei a fazer uma pesquisa e resolvi começar uma pesquisa que se chama Minuto de Silêncio. Minuto de Silêncio nasceu em Portugal, quando o diplomata Rio Branco morreu. O parlamento português resolveu homenagear o Rio Branco com 10 minutos de silêncio. E quando eu fui para Brumadinho e teve esse crime, na verdade, né, que a Vale houve o estouro da represa de mineração, de rejeitos, aí eu resolvi pegar essa história dos 10 minutos de silêncio, que se transformou em 1 minuto de silêncio, porque a sociedade não pode parar por 10 minutos, então o futebol resolveu incorporar minuto de silêncio e transformou em 1 minuto de silêncio. E quando eles encontravam os corpos das pessoas, as vítimas, eles faziam 1 minuto de silêncio. E eu resolvi fazer, então, acompanhar Brumadinho por 10 anos. A cada ano corresponde a 1 minuto de silêncio. E eu vou para lá todos os anos agora, desde 2019. Então, esse trabalho faz parte disso. E aqui está escrito História do Povo Brasileiro, que é a nossa história, mas a gente acha que não é a nossa história. Enquanto que a lama não chegar no seu pé, não é com você. Enquanto homens e mulheres da minha cor vão ao supermercado e o segurança vai atrás de mim e você não apontar que o segurança está atrás dele e perguntar por que o segurança está atrás dessa pessoa de cor, ou por que um estrangeiro leva 15 minutos de pancada e você passa pelo calçadão do Rio de Janeiro e não pergunta por que ele está levando pancada, simplesmente porque ele é preto, enquanto nós não se manifestar a partir disso, vai continuar sendo um Brasil de lama. Um Brasil que não é para todos ser felizes, é só para alguns. E essa é a questão maior nossa. E essa é a questão dessa exposição. Então, essa história do povo brasileiro é uma história nossa. Cabe nós, a gente vai ficar na lama ou realmente vamos tomar consciência do que acontece aqui. Quando esse tempo dos povos do senhor que tinha fazenda grande, o negro ficava no lado da cama, abanando o seu senhor, e por isso era um criado mudo. Foi absorvido isso. Eu peguei então essa informação e a base dessa obra é esse criado mudo. Temos o dicionário da língua portuguesa
com a definição de negro, que eu já expliquei para vocês, e em cima um giroflex da polícia dos anos 80. Qual é o sentido disso tudo? Por que o giroflex da polícia está aqui em cima disso? A polícia se comunica entre eles, uma das informações é: elemento negro suspeito de 16 a 46 anos. Elemento negro suspeito, 16 a 46 anos. Você acha que alguém de 16 anos pode ter a mesma cara que minha cara de 46 anos? Não, era só dizer elemento negro suspeito. Não precisava nem a idade. Qualquer um é suspeito para a polícia tendo a minha cor. E essa é a questão dessa obra que vem discutir isso. Mas vem da onde? Da colonização. Porque foi colocado na nossa cabeça que ser negro é pavor. Essa é a questão. E como as informações são embutidas e contadas da história. Então essa obra vem tratar um pouco sobre isso. Ao mesmo tempo, são as 5 definições de negro. Nesse caso vai até 2019, que essa obra é de 2019. Mas Brasil de A a Z, na minha nova versão desse negro é luz, negro é brilho. Então é isso, essa obra faz parte. Com a curadoria da Juliana Crispo, a gente fez essa montagem que vai falar sobre essa pessoa que é vista da sociedade e esse novo negro, né, incorporado. Em 2014 foi feito um livro de Santa Catarina, 5 séculos de artes. Selecionaram 30 artistas. Adivinha quantos artistas negros tem nesse livro? 5 séculos de artes em Santa Catarina. Selecionaram 30 artistas. Quantos artistas negros tem nesse livro? Quantos? Quantos vocês acham que tem? Um artista negro. Um único artista negro em 5 séculos de artes. Que não reflete a verdade. Que não reflete, exatamente isso, não reflete a verdade. Mas por sinal... É o que aparece no livro. O que aparece no livro é uma coisa. Ok, concordo com você. Mas exatamente isso. Para ver a visão. E por acaso, eu estou nesse livro, sou eu que estou nesse livro. E, para a gente encerrar a nossa conversa... De artes plásticas, você disse, então. De artes plásticas. De artes plásticas. Estou falando em artes. Artes visuais. E para encerrar nossa conversa e dizer algo para vocês, que é o meu sonho, além de ter um mundo que eu sonho que seja que as pessoas se olhem, não mais pelo dinheiro, mas pelo conhecimento e pelo desejo de ser o outro, estar feliz. Mas eu sonho, e é esse o meu papel do meu dia, quando eu acordo às 5 horas da manhã e vou dormir às 22 horas pensando em arte. Eu sonho que um dia uma criança negra, um garoto, uma garota, diferente qual o tom de pele, nascido numa comunidade, e abra o livro de História da Arte do Brasil e descubra que Sérgio Adriano H. nasceu em Joinville, de uma mãe negra, um pai branco, que teve 5 filhos, que em algum momento quando eu era pequeno, comeu farinha com açúcar para matar a fome, que foi dito para ele que as artes não eram para ele, que ele só respondia perguntas, e ele descobriu as artes e sonhou tanto que virou artista. E quando esse garoto, essa garota, nascida numa comunidade, ver a minha história, ele começa a sonhar. Ele começa a sonhar em ser juiz, ser médico, advogado, ser o que ele quiser. E essa pessoa vai ser tão grande, tão poderosa enquanto vida, que a sociedade vai fazer um monumento para ele quando ele morrer. E esse monumento vai para uma praça. E aí uma outra criança vai ver esse monumento e vai se espelhar nessa pessoa. Então o que eu espero enquanto artista é representatividade. O que eu espero enquanto essa conversa nossa é que a gente reflita para ser alguém que some felicidade com o outro, some algo a mais com o outro, some paz, que é tanto que a gente está precisando, some justiça, igualdade. Então é isso, gente. Eu só tenho a agradecer esse momento lindo com vocês, de poder falar com vocês algo que eu amo tanto, arte.
E quem sabe um dia eu quero dividir paredes com vocês que estudam artes. Sonhar e a gente está aqui juntos numa grande exposição. Obrigado.